O futebol é cheio de histórias e lendas que, a gente acreditando ou não, fazem desse esporte algo tão apaixonante. Uma delas envolve uma das maiores equipes do futebol europeu nos anos 60 e um dos mais importantes treinadores da história do futebol. Nós estamos falando da maldição de Bela Gutmann. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Gols, eu sou o Lucas Reis e antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa história, eu preciso pedir para que você deixe um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Lembre-se, se você curte o vídeo, se você se inscreve no canal, se você compartilha com seus amigos, você ajuda na divulgação, ajuda no engajamento, ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar esse vídeo para mais gente ainda. Então, fortalece demais o projeto. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do canal se você for novo por aqui. O Entre Gols é um canal de viagem que visa viajar o mundo, conhecer as diferentes culturas através do futebol. E tem também este quadro aqui que a gente está inaugurando, o Entre Histórias, em que a gente conta algumas histórias curiosas da cultura futebolística ao redor do mundo, algumas lendas, algumas coisas que são verdade, outras talvez não, a gente não sabe, enfim. Então deixa um like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. É curioso pensar que uma pessoa que te deu as maiores alegrias da sua vida pode também te causar um enorme sofrimento, né? No futebol isso é absolutamente comum e quando a gente olha para a história do Benfica, esse sofrimento já dura quase 60 anos. Treinador húngaro nascido em 1899, Bela Gutmann foi o homem responsável pelo maior time da história do Benfica. Duas vezes campeão da Copa dos Campeões da UEFA com os encarnados, o Bela Gutmann não teria saído bem do Estádio da Luz e teria condenado o time português a um calvário que dura até os dias atuais. E aí é bom a gente fazer aqui um esclarecimento porque o clube contesta essa versão da história, mas a gente chega lá. Na primeira metade do século XX, a Hungria se mostrou uma potência do futebol mundial. Foi a seleção húngara a responsável por conseguir vencer a poderosa Inglaterra pela primeira vez na história em Wembley. Ali surgiram nomes históricos como o treinador Gustav Sebes e jogadores como Puskás, Kocsis e Hidegkuti. Nesse mesmo período, até um pouco antes dessa geração de jogadores, Bela Gutmann começou a ganhar destaque no futebol mundial. Jogador em sua juventude, ele se tornou treinador de futebol nos anos 30, iniciando a carreira em alguns clubes de menor expressão. Sempre atrás de diferentes desafios, Bela Gutmann trabalhou na Argentina em 1953, quando treinou o Quilmes, e entre 56 e 57 trabalhou aqui no Brasil, treinando o São Paulo Futebol Clube. A passagem de Bela Gutmann aqui pelo Brasil, inclusive, é das mais importantes. Afinal, no período em que ele treinou o São Paulo, ele tinha como auxiliar Vicente Feola, o homem que anos depois seria o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958. Foi como húngaro que Feola aprendeu a utilizar o sistema 4-2-4, o mesmo que ele viria a usar na seleção brasileira na conquista da nossa primeira Copa do Mundo. Em 1959, depois de deixar o São Paulo e passar rapidamente pelo Porto de Portugal, Bela Gutmann desembarcou em Lisboa para assumir o Benfica, e ele fez ali a sua obra-prima. Com o clube lisboeta, ele conquistou duas vezes a Copa dos Campeões da Europa, a primeira em 61, batendo o Barcelona na grande final, e a segunda superando o Real Madrid em 1962. Diz a lenda que logo após a conquista do bicampeonato europeu, Bela Gutmann achou que era justo negociar um novo contrato e pedir um aumento salarial na sua renovação com o Benfica. E apesar dos ótimos serviços prestados por Bela Gutmann, a diretoria do Benfica não achou justo dar um aumento e arrastou as negociações com o húngaro, que decidiu deixar o Estádio da Luz no final daquela temporada. E antes de deixar o clube, porém, chateado com a condução daquelas negociações, Bela Gutmann, segundo relatos da época, teria lançado uma maldição sobre o Benfica. Sem mim, nem em 100 anos o Benfica conquistará uma taça continental, teria dito Bela Gutmann. A praga não foi levada a sério por ninguém e logo no ano seguinte o Benfica voltou a disputar uma final da Copa dos Campeões da UEFA. Em sua terceira final consecutiva, o então bicampeão europeu acabou derrotado na grande final para o Milan da Itália. O histórico time do Benfica ainda chegou em mais duas finais de Copa dos Campeões da UEFA nos anos 60 e perdeu as duas. Em 1965 acabou derrotado na final para Inter de Milão e em 68 perdeu para o Manchester United. E de lá para cá, os encarnados conseguiram fazer mais duas finais de Liga dos Campeões da Europa. Foram em 1988 e 1990, mas vieram novamente as derrotas, primeiro para o PSV da Holanda e depois para o Milan. O detalhe curioso é que em 90, quando o Benfica disputa a final contra o Milan, a grande decisão da competição foi em Viena, na Áustria, justamente onde está enterrado o corpo de Bela Gutmann.
O Benfica ainda conseguiu chegar em outras 3 finais de Liga Europa, que é o segundo torneio mais importante no nível continental lá no velho continente. Em 1983 perdeu para o Anderlecht da Bélgica, em 2013 foi derrotado pelo Chelsea da Inglaterra e em 2014 acabou derrotado pelo Sevilla da Espanha. Mas como eu disse, o Benfica contesta essa versão, contesta a lenda e tem uma versão que, segundo o clube, é a verdadeira de toda essa história. Na versão do Benfica, Bela Gutmann não deixou o clube a contragosto e muito menos jogou uma praga sobre o Estádio da Luz. Bela Gutmann, inclusive, já havia decidido deixar o clube dias antes da grande final da Copa dos Campeões da UEFA de 1962 contra o Real Madrid. A decisão partiu do próprio treinador húngaro, que tinha como linha de trabalho não ficar num clube mais do que 2 anos. A exceção foi justamente o Benfica, onde ele já estava no seu 3º ano. O que o Benfica diz é que a lenda surgiu em 1969, quando o clube acabou derrotado na Copa dos Campeões da Europa para o Vasas, clube de Budapeste, na Hungria. Na época, o jornal A Bola de Portugal havia publicado uma versão que seria equivocada da saída de Gutmann do Estádio da Luz. Em entrevista ao jornal O Expresso, em 2011, o Eusébio, que era o grande craque daquele time do Benfica comandado pelo Bela Gutmann, descartou qualquer saída traumática do treinador húngaro do clube português. Não há nenhuma superstição relacionada ao Bela Gutmann, é tudo mentira. Inventaram coisas e quem estava lá dentro é que sabe a verdade, mas as pessoas não acreditam. Só que essa gente, como alguém não ganhou outra vez aqui ou acolá, começou logo a dizer que era por causa da praga do Gutmann. Mentira, disse o Eusébio. Verdade ou não, fato é que o Benfica nunca mais conseguiu conquistar um título continental desde a saída de Bela Gutmann. E a pergunta que fica então é: como se livrar da maldição? Torcedores consideram que com a conquista da UEFA Youth League, que é um torneio continental sub-19, o Benfica acabou com esse calvário que dura quase 60 anos. Mas será mesmo? E independente de qualquer mágoa que possa ter ficado de qualquer um dos lados nessa história, a verdade é que o Benfica trata Bela Gutmann como um dos maiores nomes da sua história, como um dos grandes ídolos em todos os tempos. O húngaro tem grande destaque no museu do clube, aliás eu já fui no museu do clube e vale muito a pena, é bem legal, e é homenageado com uma estátua no Estádio da Luz. Só pra se ter uma ideia do tamanho do Bela Gutmann na história do Benfica, apenas ele e o craque Eusébio, que é o maior jogador da história do Benfica, são homenageados com estátuas lá no Estádio da Luz. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu a história? Me diz aqui nos comentários se você leva a sério ou não a maldição de Bela Gutmann. Me diz também se ao conquistar o torneio sub-19 europeu, o Benfica se livrou da suposta maldição ou não. Vai ter que conquistar uma Liga Europa, vai ter que conquistar uma Champions League para se livrar da maldição de Bela Gutmann? Veremos. Então fica aquele recado de sempre que é muito importante. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Tudo isso fortalece demais esse projeto e a gente vai viajar o mundo inteiro para saber como o futebol se relaciona com as diferentes culturas em cada canto desse planeta. Tenho certeza que a gente vai encontrar histórias muito legais ao redor do planeta. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê numa próxima. Tchau!